E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para, primeiro, lembrem-se, o Enem não acabou, ele virá, certo? Então, juízo e foco, principalmente foco. Aí, para ajudar vocês, vamos fazer resgate de alguns conteúdos que nós já falamos no início do ano. O primeiro assunto que nós falamos foi características gerais de seres vivos. Aí a gente falou de ciclo vital, nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre, composição química, presença de célula, mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, metabolismo, tá? Reação química que ocorre, na célula com uma finalidade de produção ou de formação de matéria ou degradação da matéria. Por isso que o metabolismo, ele pode ser dividido em dois tipos: catabolismo e anabolismo. O que é o catabolismo? É a reação de quebra, de degradação, como, por exemplo, a respiração celular. E eu tenho a reação de síntese, que é o anabolismo, formação de matéria. Não se esqueça disso, catabolismo e metabolismo muitas vezes é cobrado muito em provas, tá? E quando eu falo nisso aqui, o que eu quero lembrar para vocês? Isso aqui que é muito importante: homeostase, tá? Lembre-se que eu falei para vocês, tudo no planeta Terra, inclusive o próprio planeta, gira em função da homeostase. O que é isso? Equilíbrio. É a tendência do organismo manter um equilíbrio. Lembre-se, tendência, não estou dizendo que o equilíbrio sempre vai acontecer, mas ele tende a acontecer. A gente está vendo aí um exemplo bem simples. Com essa pandemia, a diminuição de movimentos de veículos na rua, o meio ambiente se recupera, as águas mais limpas, o ar mais puro. Quer dizer, se nós dermos tempo, o próprio ambiente se recupera. Ele tem essa tendência de manter um equilíbrio. Tudo isso é desde a célula até o planeta Terra. Não esqueça da homeostase. Outro assunto que nós falamos em sala de aula foi a classificação e nomenclatura científica. Uma coisa extremamente importante, por quê? Porque nós vamos dar nome aos indivíduos. Nós vamos classificá-lo e nomeá-lo de acordo com determinadas normas, com determinadas regras. Vocês também têm isso no material de vocês, mas eu quero chamar a atenção de quê? Do cladograma. Aquele fluxograma que leva em consideração o quê? A filogenia, ou seja, o grau de parentesco. Então, tudo está relacionado a isso aqui. Se eu tenho um indivíduo ancestral comum, tá? Ele vai permitir o surgimento de uma nova característica, e aqui eu terei um novo indivíduo a partir dessa característica. Se surgir uma nova característica nesse cruzamento aqui, eu terei a formação de um novo indivíduo, tá? Então, essa questão aqui é muito focada em provas de vestibular. O cladograma, a evolução dos indivíduos de acordo com o grau de parentesco e características que vão surgindo ao longo do processo evolutivo, tá? Então, toda aquela regras que nós falamos de classificação científica, de nomenclatura científica, ela vem fechar, vem culminar, e que geralmente é cobrado em provas do Enem, em fluxogramas, que nós chamamos cladogramas, que está relacionado à sua filogenia. Depois nós partimos para o reino vegetal. Lembrem-se, nós não concluímos o reino vegetal. Por toda essa questão, que estamos vivendo, o reino vegetal a gente deu uma passada um pouquinho mais para frente, para depois retornarmos ao conteúdo. Mas, quando falamos do reino vegetal, nós falamos também do seu processo evolutivo, tá? Da mesma forma como eu mostrei aqui para vocês, tá? O ancestral comum, aí duas coisas que chamaram a atenção, no reino vegetal em relação ao processo evolutivo, certo? O gametófito,
certo? A presença do gametófito é uma característica muito importante, tá? No processo evolutivo. Aí veio briófitas, pteridófitas. Aqui eu tenho o que? A presença de vasocondução, tá? Briófitas, pteridófitas. Aí veio gimnospermas e as angiospermas. Beleza? Mas para esses dois aqui acontecerem, veio um outro fenômeno evolutivo extremamente importante, que é o que? A presença do tubo polínico. E por que o tubo polínico foi importante evolutivamente? Porque permitiu a esses dois grupos a fecundação independente da água. Esses dois grupos não precisam mais de água para promover o seu processo reprodutivo. Isso foi fundamental no processo da evolução dos vegetais, garantindo, principalmente hoje, as angiospermas, com a presença de quê? De flores e frutos, a predominância no planeta Terra. Tá? Então são indivíduos que predominam no planeta hoje em virtude de frutos e flores. Lembrando, o fruto tem finalidade de promover o quê? A proteção da semente, tá? E as flores são as estruturas reprodutivas, que junto com as gimnospermas apresentam o tubo polínico. E ainda falamos no reino vegetal de sua histologia vegetal. Nós enfatizamos 4 tecidos, mas desses 4 tecidos, quem são os mais importantes? Está aqui, ó, o tecido meristemático. Por que ele é importante? Porque é um tecido de crescimento. É um tecido de crescimento que tem alto poder de mitose, tá? Então, uma das principais características é a capacidade de mitose que esse tecido tem, e por ter essa quantidade e facilidade de mitose, ele está diretamente relacionado ao crescimento. Depois nós temos o outro tecido que eu chamei a atenção de vocês, chamado tecido parenquimatoso. É um tecido de preenchimento. Ele tem várias funções. Preenchimento, né? Ele tem função também, um outro bem importante dele, fotossíntese. Por que ele tem função de fotossíntese? Porque está nele aqui o tecido parenquimatoso clorofiliano, que está presente principalmente nas folhas, certo? Então, veja, eu estou falando para vocês aqui 3 pontos do assunto que nós falamos. Não estou dizendo que esses só vocês devem focar, mas esses tem que ter uma particularidade de vocês. Vocês têm que chamar. Eu estou chamando a atenção de vocês para que vocês tenham esses assuntos em particular, certo? Por quê? Vocês estão vendo, quando eu falo, sempre, quando eu entro em um reino, de onde eu parto primeiro? Sempre da sua filogenia, mostrando que isso é importante, isso aqui une todos os indivíduos no mesmo estudo. E eu estou falando de homeostase, porque isso é todo um propósito, toda a finalidade de todos os seres vivos, ok? Não se esqueça, me aguardem que daqui a pouco estarei de volta. Um abraço!